Fundos imobiliários pagando 1,4%, 1,7% de dividend yield ao mês, isso aqui passa de 20% ao ano, faz sentido? É muito arriscado? Nós vamos analisar esses fundos imobiliários, vamos comparar entre eles também ao fim do vídeo. Deixa o like aqui neste vídeo e bem-vindo ao canal Top Ações. Então a gente vai começar falando do MXRF11, a gente só vai falar de fundos imobiliários de papel para ter um universo comparativo adequado, e a gente vai começar com o MXRF11 pelo fato dele ser aí o mais seguro, com yield menor, para a gente ter uma comparatibilidade. Depois, primeiro a gente vai dar uma visãozinha geral em cada um deles, depois a gente volta comparando todos eles novamente. Então o MXRF11 ele investe aí em CRIs, né, que é papéis, aí, dívida, né, títulos de dívida, que é o principal ponto dele, é investimento aí em CRIs. 53% é vinculado ao IPCA e 45% ao CDI. Então ele está bem diversificadinho aqui entre inflação e CDI. Está dividido nos setores da economia, o que dá bastante diversificação interessante. Seus CRIs aqui são bastante aí, seguros, tá? Ele tem também a receita em outros fundos imobiliários, mas é uma participação pequena, então tá ok. Tem também a receita de permuta e tem a receita de CRIs, que é a maior parte dele, né? Então a gente vê também ele com um dividendo aqui compatível com seus resultados, ele não está queimando caixa, está realmente conseguindo aumentar seus dividendos, tá? Aqui está o portfólio dele, onde 72% é CRIs, 14% é FIIs, tem um pouco de caixa e permutas 9%. Eu acho que esses FIIs aqui estão um pouquinho acima do que eu gosto, de 10% no máximo. Enfim, está dividido aqui em classes diferentes e as taxas estão aqui, ó, 59% é IPCA mais 7,58%, CDI 2,55%, porque os títulos aqui dentro são mais seguros, né? A gente vê um duration aqui um pouco maior do que os outros FIIs que a gente vai ver hoje, tá? Então tem um duration aí um pouquinho maior. Vou falar agora do DEVA11. O DEVA11 ele vem aqui com dividendos que oscilam, né? Mas o fundo imobiliário faz de tudo aqui para manter, tá? A linha aqui do 1,4 de yield nos últimos 12 meses está conseguindo mais ou menos manter isso, está indo muito bem, né? Ele eventualmente faz uma reservinha, depois ele queima essa reservinha, tá indo muito bem, não tenho o que dizer em relação aí à sequência de dividendos, mesmo oscilando ele tá conseguindo fazer um ótimo trabalho, tá 1,43 que ele pagou no último mês. O fundo imobiliário ele é 99% relacionado à inflação, eu gosto disso, né? Desde que você tenha em mente que o que a gente só vai ganhar é o que passar a inflação, não pode ficar contando com a inflação, obviamente, então quando a inflação cair, vai reduzir? Não, não vai reduzir, porque na verdade a inflação é troca de figurinha. Então essa é uma proteção, eu gosto bastante dessa abordagem. A questão aqui é que essas taxas são muito gordas, então tem CRIs arriscados aqui dentro, né? E outro ponto é que o duration é muito curto, 2,7 anos. Então, quando acabar esses CRIs, ele vai ter dificuldade de pegar taxas tão gordas assim que o nosso cenário de inflação ficar menor, né? Porque não é a inflação só, o cair da inflação não é o ruim é os novos CRIs, quando tiver uma inflação muito baixa, essas taxinhas também costumam diminuir. Embora, quando a gente vai lá nos ativos de risco, geralmente as taxas ainda ficam gordinhas, né? Enfim, a gente vai ter que ver mesmo conforme for acontecendo, né? O fato é que ele tem taxas aqui bem interessantes, a maioria aqui é IPCA, tem um pouco de GPM, quase nada aqui de CDI, né, NPC. Então, ele tem 92% em CRIs, fundos próprios aí, perfeito, né, tranquilo. Investe outros FIIs em 7%, beleza, eu não gosto muito que passe de 10%, tá? Passou de 20% eu já acho inadequado, beleza, 1% de caixa. Subordinação 46% aqui sênior, que são aí os mais seguros, né? Tem a série única, subordinada aí que seria a mais arriscadinha, né? 16%. Então, em termos de subordinação até que não tá ruim, mas aí o problema é os CRIs mesmo lá dentro, né? As empresas que estão emprestando dinheiro. Está divididinho em segmentos, que também é um ponto positivo, né? E quando a gente vê aqui os CRIs dentro, é CRIs pra caramba, que pulveriza aí o risco, né? Diversifica o risco, bastante legal. Eles mostram aqui o status dos CRIs, tudo aqui adimplente, né? Então, puxa, não tem nem o que falar por enquanto, exceto esse aqui que tá aí com amortização postergada, mas tá só de amarelinho aqui um alerta, né? Então, muito legal até o momento, né? Mas tem vamos ver, né? Porque tem aqui o circuito de compras que foi tão contestado e ainda tá adimplente, né? Mas tem várias coisas aí que tem que ver o desenrolar quando a economia realmente piorar. E agora a gente vai falar do HCTR11, tá? Que tá aí também oscilando dividendos, ele já não consegue se estabilizar tanto quanto o DEVA11, né? Então as oscilações acontecem mais e naquele momento de oscilação
teve queima de caixa, teve a compra do circuito de shopping lá, os que eles não gostam, né? O pessoal ficou chateado pelo conflito de interesse que eu já expliquei em outros vídeos, né? E aí as cotações caíram pra caramba, até hoje não se recuperaram 100%, mas já deram uma recuperadinha. Os dividendos também aumentaram, então eles oscilam muito aqui esses dividendos, né? E assim, vamos ver como é que tá esse portfólio aqui. Quando a gente olha aqui a carteira do HCTR11, ele tem aqui 56% de sênior, que tá até melhor que o DEVA11, mas também tem mais subordinada, né? Então tá aí mais ou menos, a gente vê aqui a alocação por indexador 90% aqui no IPCA, ainda tem também GPM, então ele tem 96% aqui vinculado à inflação, legal, né? Então, mais uma linha de raciocínio do DEVA11, vamos ver se ele consegue manter esses cupons aqui com esse taxinha extra aqui de 10%, lembrando que uma taxa extra dessa é maior risco, o duration aqui é maiorzinho, então a gente tem uma vidinha um pouco mais longa aí, interessante, e uma alocação por ativo em 73,6% em CRIs, embora que alguns deles não cobrem sobretaxa, eu não gosto muito, como eu já disse, eu prefiro ir no máximo 90%. Nós temos aqui então 22,8% em outros FIIs e 3,6% em caixa. Aqui está a carteira de CRIs do HCTR11, bastante diversificada, com taxas grandes por conta do risco ser um pouco maior. Tem o tal do circuito de compra, que assim como o DEVA11 também tem, né? Mas tem aquele possível conflito de interesses, né? Que são os fundos aí, de fundos que eles acabaram investindo. Se eu não me engano é esse XBXO11 aqui que investe exatamente no circuito de compras. Enfim, né? Houve aí um conflito de interesses. E para fechar nossa lista de fundos imobiliários de papel, nós temos o Urca Prime Renda, que tem o URPR11 com maior dividendo. Seu resultado líquido está coerente, tá, com o pagamento de dividendos, então ele não está queimando caixa do nada, está bem coerente, né? Dividendos de 1,70, 1,68. Insano isso, né? Quem diria? Ele está conseguindo manter este nível aqui de dividendos. Ele tem um desembolso aqui por classe de ativos onde 78% é única, né? Apenas 4% sênior nesse quesito aqui. Tá um pouquinho mais arriscado, embora a subordinada não seja também tão grande, né? Mas em termos aqui por classe, está um pouco mais arriscado que o DEVA11 e o HCTR11, né? Então a gente vê aqui que ele tem um indexador mais aí IPCA também e 8% de GPM, então ele é 100% aqui inflação, né? Então segue aí a mesma linha dos demais ditos anteriormente. Está bastante diversificado geograficamente, mas ele não tem tantos CRIs como a gente vê lá no HCTR11 DEVA11, então é outro problema aqui teoricamente, né? As taxas são altíssimas, né? Tem muita empresa aqui que eu nunca ouvi falar, então é um pouquinho aí perigoso nesse quesito aí. Quando começar a dar inadimplência alta, vai ser um problema. Por enquanto, a inadimplência aqui está sob controle, mas elas já existem diversos deles. Então, aqui, ó, já passou 12, já ficou altinho, né? Mas enfim, começa a ficar aí um pouquinho preocupante. A gente vê que exatamente esses dividendos altíssimos elevou pra caramba o número de cotistas, né? O pessoal tem chamado a atenção esse CRI aqui, né? O DEVA11, esses dividendos aqui, deram até que uma linearizada aqui, né? Tá bom os dividendos do DEVA11, mantendo aí 1,40, parece ser bastante interessante, né? As cotações não costumam subir, então ele vai mantendo esse dividendo aí. Temos o HCTR11 com 1,31 de dividendo. Esse já não consegue manter tanto como o DEVA11, né? Mas tá com um yield muito interessante aí. O último foi de 1,31. E o Urca estava valendo R$ 1,85, até a cotação de outro dia estava valendo aí mais de 1,70 de yield, tá? Só que esses dividendos de 1,85 caíram para 1,20, tá? A cotação também caiu, hoje está em 104, tá? Só que o dividendo caiu mais, né? Então o yield está pequeno, mas para sermos justos, a gente vê que realmente oscila o dividendo dele, né? Então a gente vai fazer a média do ano de dividendos, tá? Vamos fazer a média desses 7 meses e calcular corretamente o dividendo dele, usando a cotação de hoje. Já que no caso do MXRF11, a gente vê nitidamente, né, uma tendência de crescimento acompanhando a inflação e a Selic. Algumas oscilaçõezinhas, mas um crescimento. O verdinho aqui está bem nítido que está crescendo, né? E foi o que ele fez agora, tá? Nesse anúncio desse dividendo, ele anunciou 12 centavos, saindo de 10 para 12, né?
dando aí 1,22 de yield. Nós vamos fazer aqui exatamente com esse yield aqui, tá? Atualizado. E agora nós vamos comparar esses fundos imobiliários, lembrando que nós vamos falar também da taxa que o gestor administrador cobra, é muito importante, que cada CRI tem aquela taxinha extra além da inflação, por exemplo. Então cada porcento ali é custoso em termos de risco, aí vem a taxa de administração e come muito daquilo, é problema, né? Então vamos pôr também na comparação aqui o RECT11, tá? Com o DEVA11, MXRF11, HCTR11 e o RPR11. E nós temos aqui então uma taxa de 1,2 do patrimônio líquido mais 10% que passar do CDI do DEVA11. A mesma coisa aqui do HCTR11 e 1,2 do patrimônio líquido mais IPCA 7% que passar disso aqui como taxa de performance. Então no RPR11. Então aqui em ambos os trios aqui, né, a taxa fixa ruim de 1,02, muito alta mesmo. Taxa de performance também chata, né, bem ruinzinha. No trio aqui eu nem tá muito ruim taxas. A gente tem o RECT11, né, que tem o equilíbrio aqui entre a segurança do MXRF11 e o risco aí do DEVA e do HCTR11, por exemplo, ficando aí no meio termo e conseguindo bons yields, pode aí para muitos ser a melhor opção, né? Então, ele tem aqui 1,20 aqui de taxa, que também é uma taxa altinha, mas pelo menos assim a taxa de performance está aí mais vinculado à inflação, ele tem bastante CRIs mesmo no seu portfólio, sem muitos outros fundos, né? Tem o MXRF11, que tem uma taxa de 0,9, que eu considero aí no limite do aceitável, né? Infelizmente, aí 90% dos fundos de papel não conseguem assim, atingir aí o que eu considero como limite, tá? Então, essas são as taxinhas. Pelo menos o lado positivo aqui dos fundos imobiliários de papel e de tijolo também, né? Que eles não têm imposto sobre o ganho de dividendo, embora tenham imposto sobre o lucro, né? Da venda aí dos FIIs, mas como eles não valorizam muito, então praticamente aqui são isentos de imposto. E aí nós temos o Tesouro, a título de comparação, pegando aqui o Tesouro Pré, né? Nós temos todos eles, na verdade, pagando 0,20 de taxa, né? Para o governo, e mais aí 15% de taxa de FIGEL de lucro, né? Ou seja, isso aqui torna imprevisível até mesmo o Tesouro IPCA+. Você pega o Tesouro IPCA, ele não cobra a inflação, é isso que eu digo, que ele cobra, na verdade, 85% da inflação, já que 15% é imposto. Então, 85% da inflação mais 85% daquela taxinha extra, que hoje está em 6 e pouquinho aí. Então, esta é a realidade. Se a inflação for 100%, só vai ser coberto em 85% da inflação. Tem que ter isso em mente, tá? E agora nós vamos analisar o PVP, que é um critério dos mais importantes aqui. Então, a gente sabe que o dividend yield, por exemplo, quanto maior, normalmente vai ter um risco maior também. Embora, né, a gente sabe que dependendo da qualidade aí que o gestor tem, ele consegue trazer CRIs aí com bom custo-benefício. Mas, enfim, em vias de regra, maior dividendo, maior risco. E o PVP não existe regra, né? Assim, se você está pagando acima do PVP, você está pegando um pacote de CRIs por um preço mais caro do que ele realmente vale. O PVP, no caso do fundo de papel, é mais preciso, tá? Então a gente vê o DEVA11 com PVP de 1,01. Eu pagaria num fundo de papel se eu fosse em carteira até 1,02 no máximo, tá? Então ainda está aceitável. O MXRF é um 0,97, excelente, né? 3% abaixo do PVP. O RECT11, 1,01, interessante. O HCTR11, 0,93, interessante, mas tem aquele risco, né? Aquela possível lá divergência aí de interesses, né? Enfim, né? 0,93 é o desconto que o mercado resolveu dar para ele depois daquele enrosco todo. E o URCA está com 1,04, está 4% acima do PVP, o que para mim passa do limite aceitável, tá? E quando olhamos os dividendos dos fundos de papel, o DEVA11 nos últimos 12 meses está com 16,50 de dividendo, mas no último mês anualizando está com 18,44, então mostra a tendência, né, dele se aproveitar da inflação, um ótimo yield, né? O MXRF11 estava aqui com 11,63 e anualizando esse último dividendo está em 15,72, aproveitando-se do CDI e do IPCA, e ele é o que mais está aumentando, porque o CDI vem aumentando bastante agora, né? Então ele se aproveita muito bem disso, enquanto o RECT11 aqui está com 15,26 no anualizado, próximo aqui do MXRF11, mas no yield aí anual tá maior, tá? Ele tem mais inflação, então, na verdade, o MXRF11 está tirando terreno aí, né? Em termos de dividendos, se aproximando, até passando aí. Nós temos o HCTR11 nos 12 meses aí com 16,67 e no mês aí anualizado
17,17. Ainda é um ótimo yield, né? Embora tenha o risco aí a se considerar. O Urca, nos últimos 12 meses, está com 20,10 e fazendo aquela média, né, do falei desse ano do dividendo, daria então 62, que anualizaria aí, então em 21,27. Então, assim, o Urca ainda está com bom dividendo se ele conseguir manter pelo menos a média do ano, né? E não der esse risco aí, que ele caiu bastante nesse último mês, diga-se de passagem, né? E o pré está muito abaixo do dividendo, né? Tirando aqui o IR e tudo mais, daria 11,32 aqui de dividendo. Então, assim, muito distante dos fundos de papel, o que mostra que os fundos de papel são um tipo de investimento interessante para quem gosta de renda fixa, com um risquinho e um pouquinho de renda variável, né? Então, resumindo aqui os fundos imobiliários, nós temos o DEVA11, o HCTR11 e o Urca, com ativos aí de mais riscos na carteira. O PVP está sendo negociado a mais baixo apenas no HCTR11, mas tem aquele risco oculto ainda por cima que agrava ainda mais, teoricamente. E ele seria, então, talvez aí para alguns a melhor escolha. Mas eu ficaria, então, provavelmente entre o MXRF11 e o RECT11, que são aí mais seguros. E o mais seguro deles é o MXRF11, o mais seguro de todos esses CRIs aqui, nesses fundos de papel, no meu entendimento. E é o que vem aí conseguindo aumentar o yield, né? Vamos ver se ele consegue manter. Vamos lembrar também que ele deu uma aumentada considerável agora. Vamos ver se ele consegue manter isso. Mantendo isso e com esse desconto de 0,97, né, e a CVM não inventando novas histórias, teoricamente ele seria aí o mais barato. Mas quem investe em fundo de papel é sempre bom, né, ter mais de um, porque sempre existe aí algum risco, assim que se faz a renda variável, né? Então deixa seu like e comenta qual desses fundos imobiliários você mais gosta ou se de repente é um outro. Um abraço, até o próximo. Valeu!